na valente terra nordestina. Para nós é importante levantarmos o questionamento: quais motivos levaram à invasão de Mossoró? Já que, segundo evidências, Lampião particularmente não tinha inimigos naquelas terras. Acreditamos ter sido o cangaceiro induzido a liderar tal empreitada pelo coronel Isaías Arrudas e Macilon. O primeiro, sem ter diretamente inimigos nas terras mossoroenses, ficara fascinado com os lucros obtidos por ocasião do ataque a Apodi e a facilidade encontrada pelos cangaceiros para invadir aquela localidade, gestando em si, juntamente com o incentivo de Macilon, também inebriado com o sucesso do seu feito em Apodi, o desejo de invadir uma cidade maior e rica, tendo o foco se voltado para Mossoró. Como afirmou o pesquisador Honório de Medeiros no livro Macilon, de 2010, a união de Arruda e Macilon foi primordial para a articulação de tal ataque, pois Arruda entraria com suporte de munição e as negociações com Lampião para que ele participasse do ataque, haja vista ser preciso um bando maior e bem municiado para atacar Mossoró, devido ao seu tamanho. E o segundo ficaria responsável em guiar o grupo, pois antes de ser cangaceiro, Macilon fora almocreve e conhecia muito bem os caminhos do oeste potiguar, principalmente a rota que levava a Mossoró. Como Lampião e seu bando se encontravam em terras cearenses no mês de maio, Isaías Arrudas aproveitou para convidar o rei do cangaço para participar de tal empreitada e apresentou Macilon ao chefe cangaceiro. Segundo narrou o cangaceiro Mormaço, no lugar Anta, município de Aurora, entraram para o mesmo grupo os indivíduos Antônio Leite, vulgo Macilon, e seu irmão Manuel Leite, os quais estavam misiados na Serra do Diamante, do mesmo município, sob a proteção de José Cardoso e Isaías Arrudas. O responsável pela apresentação de Macilon a Lampião, em maio de 1927, foi José Cardoso, parente de Isaías Arruda. Após a incursão dos cangaceiros na Paraíba, passaram um tempo de calmaria na Serra do Diamante, onde os planos do ataque a Mossoró foram arquitetados. Enquanto Lampião recebia a visita dos principais coronéis e autoridades da região, entre eles José Santana, filho do coronel Santana da Serra do Mato, José Gonçalves de Morro Dourado, Gustavo Arruda, o sargento Joaquim Furtado de Macedo, delegado de Aurora, Júlio Pereira Cardoso e, por uma vez, Isaías Arruda. De acordo com a narrativa de Mormaço, podemos concluir o envolvimento de Isaías Arruda e seus aliados no ataque a Mossoró, ficando evidente ter sido ele um dos principais financiadores de tal empreitada. O depoente explicou que, durante o período de trégua na Serra do Diamante, Lampião, nesse espaço de tempo, recebeu de Isaías Arruda 2.000 cartuchos entregues por intermédio de José Cardoso, o qual sempre era acompanhado de Gustavo e José Gonçalves, irmão daquele, que todas essas pessoas sabiam que Lampião estava se preparando para ir atacar Mossoró no Rio Grande do Norte. Ataque este que era aconselhado por Isaías Arruda e José Cardoso, que diziam ali existir pouca força e se tornar fácil assim o roubo. Que em vista disto, conseguiu o grupo guiado pelo vaqueiro José Cardoso, de nome Miguel, por veredas numa extensão de 10 léguas dali voltando, ficando como guia Macilon, que conhecia todo o caminho. Isaías Arruda, durante a sua estadia no coito com Lampião, teria narrado os lucros obtidos com o assalto a Apodi e, na tentativa de convencer o cangaceiro, dissera que, se Macilon, o que não tinha experiência e tática, havia conseguido tão grande vantagem, imaginasse ele. Ainda na perspectiva do depoente, Isaías Arruda teria dito a Lampião: se com 30 homens que havia dado a Macilon, que é tolo, tinha adquirido 40 contos, quanto mais Lampião, que arranjaria muito mais dinheiro, por possuir maior número de cangaceiro e ser mais experiente. Avaliando todos esses indícios, tudo leva a crer ter sido Isaías Arruda o responsável pelo ataque a Mossoró, de acordo com os 3 jornais trabalhados e a própria literatura sobre o cangaço. No entanto, nos perguntamos: teria sido Arruda o grande idealizador do ataque, haja visto ele não ter inimigos políticos em Mossoró? Será que os meros interesses econômicos impulsionaram o coronel a convocar os cangaceiros enviando-os a Mossoró?
distante quase 500 quilômetros de Missão Velha e Aurora, valeria a pena enfrentar o perigo de tal excursão simplesmente por dinheiro, se havia cidades mais próximas que poderiam ser atacadas? Acreditamos que há algo oculto nessa trama. Para nós, tanto Isaías Arruda quanto Lampião foram peças em todo um projeto maior, sendo que o Rei do Cangaço levou a fama do ataque sem ter sido ele o grande articulador. É senso comum ter Arruda entrado nessa empreitada, fascinado com o dinheiro que poderia obter, haja vista a experiência de sucesso com a invasão a Apodi. O coronel de Missão Velha teria uma série de vantagens. Se tudo der certo, ele ganharia sua parte, como acontecera dias atrás, quando Macilon voltara com o dinheiro arrancado de Apodi. Se nada desse certo, obteria um lucro especial vendendo ao cangaceiro, como de fato vendeu, as armas necessárias ao ataque. Além do mais, se por obra e graça das circunstâncias Lampião morresse no Rio Grande do Norte, ele se viria livre das pressões que estava sofrendo, oriundas de Fortaleza e até mesmo do governo federal, por sua ligação com o líder cangaceiro. Outra vertente explicativa do ataque diz ter esse acontecido devido a Macilon ser apaixonado por Julieta Fernandes, filha do prefeito Rodolfo Fernandes. Assim, a ida dos cangaceiros objetivava raptar Julieta, o grande amor de Macilon, desde quando ele era tropeiro. Para nós, esse viés de interpretar o acontecimento por essa perspectiva seria uma tentativa de romanceá-lo, pois há poucas evidências documentais dignas de darmos crédito no referente a essa ótica. No concernente ao ataque, está envolto por questões de cunho político. Um grande beneficiado no ataque a Mossoró seria o coronel Benedito Saldanha, poderoso fazendeiro em Alto Santo, Ceará, irmão do coronel Quincas Saldanha, importante latifundiário em Brejo do Cruz, Paraíba, que travou forte relação com Macilon para impor seu poder naquelas terras paraibanas, até ser obrigado a migrar para Carnaúba, no Rio Grande do Norte. Benedito lutava politicamente com o coronel Francisco Pinto, chefe político de Apodi e correligionário de Rodolfo Fernandes. Se o ataque a Mossoró tivesse êxito, ele possibilitaria a efetivação do poder político de Benedito naquela região do Oeste Potiguar. Após derrubar politicamente e envergonhar o nome dos Fernandes, família grande no estado e que exercia o mando político em várias cidades. Foram essas evidências que levam a afirmar que, com tantos pontos mais fáceis de serem assaltados, a exemplo do Banco do Brasil local, que daria inúmeros lucros, o foco primordial fora a casa do prefeito. Uma evidência dos planos de derrubar politicamente Rodolfo Fernandes. No entanto, entramos em um dilema. Qual a relação de Isaías Arruda com o coronel Benedito Saldanha? Pode-se dizer que nenhuma, sendo Arruda envolvido na articulação do ataque devido a interesses financeiros, assim como também Macilon, o idealizador do ataque. Acreditamos, entretanto, que ele tenha sido o executor, pois se seguirmos a perspectiva do ataque como uma trama política, Macilon estaria apenas servindo aos interesses de Benedito Saldanha e dos outros políticos que o cercavam. Um ponto deve ser salientado: Benedito Saldanha era aliado do presidente da província do Rio Grande do Norte, José Augusto Bezerra de Medeiros, que também tinha interesse em quebrar o poder dos Fernandes, para estabilizar a oligarquia da sua família no estado. Diante do exposto, entendemos existir pelo menos 3 versões que tenham justificado o ataque. Na primeira, esse teria sido articulado por Isaías Arruda devido à sua insaciável busca por dinheiro. A segunda coloca o ataque dentro de uma trama política pela hegemonia do poder no Rio Grande do Norte. E por fim, a última coloca o cangaceiro Macilon como o principal articulador da ideia, sendo que, para a operacionalidade da mesma, ele teria se unido a Isaías Arruda.